Olá, eu sou Alice Coutinho, gestora cultural, pesquisadora e professora. Hoje eu apresento essa videoaula chamada Patrocínio na Música, um guia para artistas e produtores. Nessa aula eu vou abordar de forma sintética esse que foi o tema da minha dissertação de mestrado, o patrocínio na música. A ideia é que a gente possa refletir sobre o papel e centralidade do patrocínio no financiamento à cultura e apresentar para você, artista e produtor, conhecimentos interdisciplinares de marketing, gestão e sociologia para auxiliá-lo em seus projetos, buscando uma atuação mais consciente e assertiva na busca e manutenção de parcerias com empresas patrocinadoras. Essa aula, então, vai estar dividida em 3 blocos. Conhecendo o patrocínio, interesses e benefícios do patrocinador e jogando o jogo do patrocínio. Nesse bloco falaremos sobre o que é o patrocínio, um breve histórico dessa modalidade e sua relação com as políticas públicas. E um pouco também sobre o mercado musical e sua relação com o patrocínio no século XXI. Segundo Laércio Benedetti, patrocínio pode ser conceituado como uma relação de troca entre um patrocinador e um patrocinado por meio de um projeto. Esses projetos pertencem normalmente às áreas de arte e cultura, entretenimento, esportes, meio ambiente e causas sociais. Já patrocínio cultural pode ser entendido, segundo Frederico Barbosa, como o apoio econômico por parte de pessoas físicas ou jurídicas, particulares ou públicas, a produtores culturais para a produção de uma obra ou uma atividade cultural. Portanto, o patrocínio pode ser realizado por pessoa física ou jurídica e pode ser público ou privado. Mas atenção, patrocínio público é aquele subsídio condicionado à publicidade do governo ou dos seus programas e segue uma legislação própria. É diferente de apoio institucional e logístico a eventos e também é diferente dos mecanismos de fomento direto resultado de políticas públicas, conhecidos também como editais públicos. Quando falamos de patrocínio privado, muitas vezes relacionamos com outros conceitos, como os de mecenato, filantropia, marketing cultural e investimento social privado. Essas são diferentes tipos de patrocínio empresarial, com diferentes relações e estratégias de investimento e de interesse com a cultura. O termo patrocínio ele vem de patronato, que significa apoio e proteção. A prática do patronato, as atividades artísticas são conhecidas desde o Império Romano, pelo menos, há 2000 anos. E elas são uma das formas mais antigas de financiamento às atividades artísticas e culturais. Essa prática ela se expandiu a partir do Renascimento, com as cortes, as famílias aristocráticas e as igrejas financiando as atividades artísticas. Já as relações mercantis, de mercado na arte, elas só ganham força a partir do século XVIII, sobretudo do XIX, impulsionadas pela reprodutibilidade e os avanços das tecnologias culturais. O patrocínio empresarial, da forma como a gente conhece hoje, enquanto uma estratégia de marketing, ele se desenvolveu a partir da década de 1970 em todo o mundo, crescendo muito a partir da década de 1980 com as políticas de incentivo da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan. No Brasil, o patrocínio empresarial também surge em meados dos anos 80, com festivais, orquestras e salas de cinema e é impulsionado, sobretudo nos anos 90, com a criação das primeiras leis de incentivo à cultura. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho sobre essa relação. A primeira lei de incentivo à cultura, de modo amplo, no país foi a Lei Sarney, surgida em 1986. Essa lei durou só até 1990 e em 91 foi recriada como Lei Rouanet, famosa Lei 8.313, que está em vigor até os dias atuais. A característica principal das leis de incentivo é oferecer a isenção de impostos a pessoas físicas e jurídicas em troca de investimento em projetos, fundos ou ações culturais.
Os projetos eles precisam ser previamente aprovados pelas respectivas instâncias governamentais e depois, então, buscar patrocínio com a iniciativa privada e a sociedade civil. Segundo o IBGE, atualmente são cerca de 70 leis de incentivo no país, entre mecanismos municipais, estaduais e federais. E segundo outra pesquisa, um censo conduzido pelo DIF, entre 70% e 80% de todo investimento privado na área cultural utiliza as leis de incentivo. Ou seja, o benefício fiscal, que às vezes é até de 100% do valor investido, se tornou a principal contrapartida das empresas nessa relação e impulsionou a prática do patrocínio empresarial no país. Mas, ao mesmo tempo, houve uma retração da presença do Estado na cultura, nas políticas culturais, e esse mecanismo de incentivo fiscal passou a representar a grande maior parte do financiamento à cultura e aos projetos culturais, gerando também algumas distorções que são muito comentadas no universo cultural, sobretudo as que envolvem a dependência do uso de recurso público a partir de uma escolha e interesses privados. Agora eu queria que a gente olhasse um pouco para o mercado da música e entendesse um pouco o tamanho e a presença do patrocínio nele. A virada do século XX para o XXI trouxe uma queda significativa da indústria fonográfica, que é a indústria de música gravada, uma das indústrias da música, e essa queda ocorreu sobretudo por conta do surgimento e popularização da internet, as formas, e o desenvolvimento de tecnologia de compactação musical como o MP3, a pirataria e a mudança geral nos hábitos de consumo. Segundo dados consolidados do mercado da música global, a indústria fonográfica encolheu cerca de 40% na primeira década do século XXI, e no Brasil a queda foi ainda mais acentuada, de 60%. Só a partir de 2015, com o estabelecimento do streaming, é que o mercado volta a apontar taxas de crescimento. E vocês conseguem agora ver nesse gráfico essa queda, e nos últimos anos, aqui mapeados, o mercado brasileiro faturou em média 300 milhões de dólares, tá? Segundo a ABPD. Agora, se a gente confrontar esses dados de faturamento da indústria fonográfica com os dados do patrocínio incentivado na Lei Rouanet, em seus 30 anos de existência, se a gente olhar só para os dados da música, que é a segunda área de maior volume, a gente pode ver um crescimento aí, como você vai ver no gráfico, de 1.567%, segundo dados do próprio SALICNET, da Secretaria de Cultura do Governo. Na última década, o montante captado anualmente girou em torno de 250 a 300 milhões de reais, como mostra aqui o gráfico. Ou seja, 300 milhões de dólares em 2018 equivale mais ou menos a 1 bilhão, um pouquinho mais. E se a gente analisar que só o investimento na música pela Lei Rouanet significou 1/3 desse valor, isso é bem representativo, né? E ainda sem contar com as mais de 70 leis de incentivo espalhadas pelo país. Infelizmente a gente não tem esses dados todos, né, reunidos para a gente conseguir realmente entender qual o volume do patrocínio, pelo menos o patrocínio incentivado, mas a gente tem uma ideia só com uma única lei federal. E isso dá para a gente um pouco um termômetro da importância do patrocínio hoje no financiamento à música, hoje e nas últimas 2 décadas, né? Com a retração da indústria fonográfica, a gente pode olhar também para um outro lado, né? Uma outra dinâmica, que permitiu a entrada no campo, né, nesse mercado, de uma série de novos músicos e agentes que não tinham espaço na gravadora, né, no fim do século XX. E essa nova geração de artistas, eles entram e crescem, se organizam como artistas independentes. Independentes aqui entendido como independentes de gravadoras. Mas sem as gravadoras, então, financiando o trabalho e a carreira desses artistas, aparece um problema, né?
onde que a gente vai encontrar o investimento necessário para investir nos álbuns, nas carreiras, nos shows. Então, outras fontes de recurso aparecem, né? Então, vem desde os recursos próprios, uma forma de produção colaborativa, né, na parceria com pequenos estúdios, selos e outros músicos, no fomento público e, consequentemente, no patrocínio empresarial, que acaba ganhando muita relevância nesse cenário. Então, no início dos anos 2000, começam a surgir uma série de editais de patrocínio empresarial e foram, ao longo dessa década, inúmeros tipos e variedades de editais e programas de atuação nacional ou regional, contínua, pontual, realizadas por empresas públicas, privadas, mistas, de diferentes portes. Eu posso citar aqui algumas delas para vocês, como Natura, Skol, Red Bull, Itaú, Oi, TIM, Claro, Petrobras, Caixa e muitas outras. Para a gente compreender um pouco os interesses por trás dos patrocínios, é importante a gente refletir também sobre a importância da imagem no capitalismo. Segundo o geógrafo e teórico David Harvey, a competição na construção de imagens passa a ser um aspecto vital na concorrência entre as empresas no capitalismo. O sucesso ele é tão lucrativo que o investimento na construção de imagens e na reputação, né, pode ocorrer tanto pela publicidade, mas também pelo patrocínio, a arte, a cultura, se torna tão importante quanto o próprio investimento em materiais, em equipamentos, em novas fábricas e maquinários. A imagem serve para estabelecer uma identidade de mercado. A reputação corporativa, então, se torna uma área fundamental dentro do marketing. Hoje há até instituições internacionais para medir a reputação das empresas. E a reputação ela decorre justamente da percepção da identidade, do posicionamento e da qualidade das relações da empresa com os seus diversos públicos, formado ao longo de um tempo. Ela representa essa reação afetiva, emocional, boa e má, fraca e forte do público com as práticas da empresa. O patrocínio à cultura, então, torna-se uma ótima oportunidade para uma empresa se engajar e gerar uma reação afetiva, emocional, através da música, da arte, da cultura em geral, com seus diversos públicos. Segundo a Associação Europeia de Patrocínios, eles podem ter diferentes objetivos específicos para as empresas. Na verdade, eles listaram mais de 30 objetivos, que podem ser divididos em 3 chaves. A chave da marca, do engajamento e comercial. De modo geral, os objetivos de marca ajudam o conhecimento, a relevância e a associação com a imagem das marcas de um produto ou uma marca de uma empresa em si. Já o engajamento permite um relacionamento da empresa com seus fornecedores, com seu público, com seus investidores e até com o governo. E já os objetivos comerciais, eles trazem oportunidades diretas de venda, de consumo, promoção e fidelização de produtos. Há hoje diferentes tipos de patrocínio à cultura por parte das empresas. O pesquisador Leonardo Brant apresentou uma divisão em 3 tipos. Empresas que operam através da lógica do mecenato, que remete à figura e conceito do mecenas, e pode ser entendido como um investimento oferecido voluntariamente e por generosidade às artes, e tem por característica o desprovimento de objetivos estratégicos explícitos. O modo de marketing cultural, por outro lado, considerado um conjunto de ferramentas promocionais visando a associação entre a marca e a ação cultural. O modo de marketing cultural, por outro lado, considerado um conjunto de ferramentas promocionais visando a associação entre marca e ação cultural, com seu foco de atenção voltado aos efeitos privados da iniciativa.
E por fim, o que ele chama de investimento cultural privado, um modo mais profundo de relação entre as empresas, cidadãos e produção cultural, que operam pela lógica da cidadania cultural, buscando impactos socioculturais na sociedade. Na prática, sabemos que o modo de marketing cultural é o mais difundido entre as empresas ainda, e que ainda há um enorme espectro de empresas que não possuem um planejamento ou uma política cultural desenhada, que patrocinam mais por objetivos pontuais, com critérios reservados e pouca transparência, e compreendem pouco do universo cultural. Além do que, muitas vezes, eles dão mais valor para a visibilidade da marca e artistas midiáticos, por exemplo. Nesse terceiro e último bloco, eu trago algumas dicas e cuidados pensando nas expectativas e caminhos para o patrocínio. Em primeiro lugar, é importante a gente entender algumas tendências do trabalho musical no atual contexto e algumas implicações na relação entre artistas e empresas patrocinadoras. O trabalho musical é normalmente marcado pela informalidade, instabilidade e flexibilidade. Esse processo de precarização geral do trabalho que a gente está vendo, né, como uma tendência geral no mercado de trabalho, ele também encontra espaço, né, nas atividades culturais e artísticas. Com a autoprodução, com esse movimento do empreendedorismo de si, né? E essa sobrecarga das obrigações de gestão, elas são muitas vezes muito pesadas para os artistas, né? E vai contra aquele ideal romântico, né, da produção, que o trabalho artístico é ligado a um espaço de criação, de lazer, de liberdade. E esse modelo de trabalho de projetos também, onde o patrocínio atua, né, sem muito pensamento de longo prazo, ele também traz outras tensões, né, como a alta concorrência, a falta de constância e regularidade das ações de patrocínio, a falta de transparência e subjetividade dos critérios entre artísticos e de visibilidade, além das próprias barreiras de acesso que geram desigualdades sociais, de classe e geográficas dentro dessa relação de patrocínio. Então, um ponto que eu considero importante da gente ter em vista, até para alinhar e conter um pouco as nossas expectativas quanto ao patrocínio, né, é de que somos, enquanto produtores e artistas, o elo fraco dessa relação, né? Há uma vulnerabilidade inegável nesse jogo de forças do patrocínio, né? Não é uma relação horizontal. Consciente disso, então, a gente agora pode avançar e pensar nos caminhos práticos para o patrocínio. Primeiro, há duas formas de conseguir patrocínio. Uma delas é participar de uma seleção através de um edital privado e a outra é captar recursos de um projeto. A minha primeira dica, importante para qualquer uma dessas formas citadas, é: analise o contexto. Busque informações sobre a empresa, sobre o seu histórico, sobre os projetos já patrocinados por ela. De preferência, busquem empresas da sua região ou que atuem na sua região e que tenham afinidade com o público-alvo do seu projeto. Um ponto importante também é que vocês transformem a ideia em projeto, né? Um projeto coerente, viável, planejado, que se relacione com um contexto geral onde ele se insere e que tenha propósitos e objetivos bem definidos. Existem muitos cursos e materiais sobre projetos culturais na rede, então busquem essa capacitação específica porque é importante. No caso da captação de recursos, planeje com bastante antecedência. Muitas vezes esse processo de captação de recursos pode durar anos até. Se for usar uma lei de incentivo fiscal, conheça bem a política do governo antes de usá-la. As empresas até podem estimular adequações, mas cuidado para não descaracterizar o seu projeto. Mantenha sempre a integridade dele. No caso dos editais, uma dica quase óbvia, né? Leia
atentamente e destrinche o regulamento, compare o conteúdo do edital com o seu projeto, com as características do seu projeto e só siga em frente se tiver afinidade. Guie-se sempre pelos critérios de seleção, que geralmente estão expostos, né, nos regulamentos, e responda esses critérios. E no planejamento, né, e elaboração de projetos para patrocínio especificamente, eu quero chamar a atenção de alguns pontos especiais, né? O primeiro deles é o público-alvo. Analise o contexto e o consumo cultural da tua região e delimite o público-alvo. Isso não quer dizer que o seu projeto não possa atingir outros públicos, mas sim que ele vai ser destinado e orientado. E aí a gente pensa sobretudo, né, no plano de mídia de divulgação desse projeto. Então descreva o perfil demográfico do público, ou seja, localização, classe social, faixa etária. E descreva também o perfil psicográfico desse público, ou seja, os interesses, os valores, os hábitos culturais. E quantifique, é muito importante. Busque estimativas o mais próxima possível da realidade. A gente viu agora há pouco, né, alguns dos objetivos das empresas ao patrocinar projetos. Então agora é a sua vez de pensar, né, numa parceria possível e adequar quais seriam as contrapartidas que o seu projeto permite e que possam ser interessantes para as empresas. Você vai pensar aqui nas contrapartidas de mídia, então entra publicidade, material gráfico, imprensa, internet, redes sociais. Nos relacionamentos que você pode oferecer a partir do teu projeto, como cotas de ingresso, produtos, conexões geradas, possíveis serviços oferecidos, permissões de uso, permissões comerciais e promocionais que podem existir e também as contrapartidas sociais de sustentabilidade, ambientais e de acessibilidade. Pensando em acesso e em responsabilidade social para o seu projeto e também para o patrocinador. Então lembrem-se que a imagem está relacionada com o posicionamento das empresas também. Finalizando essa videoaula, eu gostaria de falar também da importância do relacionamento e do pós-venda. Pois muita gente, depois que consegue o patrocínio, esquece e não dá mais atenção para ele, né? Não pensa em estratégias de fidelizar esse patrocinador. É importante a gente oferecer um acompanhamento e um monitoramento regular do projeto, realizar uma avaliação desse projeto, que é muito importante para você, mas também para o patrocinador, para esse parceiro. Apresentar uma prestação de contas que inclua fotos, depoimentos, clipping de imprensa, os resultados atingidos, as pesquisas de público e o impacto gerado pelo projeto. Tudo isso ajuda a aproximar e qualificar essa relação. Nessa rápida videoaula, eu apresentei algumas reflexões e conhecimentos para pensarmos o patrocínio na música e eu espero que tenha contribuído aí com a trajetória de vocês. Essa videoaula teve financiamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, através do programa PROAC Direto 2021. Obrigada!